Sejam muito bem-vindos ao podcast Tempo de Cura, uma roda de conversa sobre a conscientização da violência contra a mulher. Eu sou Sofia Ferreira, médica veterinária, e junto comigo está Maristela Duarte, enfermeira. Nós somos residentes do Programa de Saúde Coletiva no município de São Roque do Canaã. No episódio de hoje, abordaremos esse tema que muitas das vezes é tratado como um tabu. E nessa roda de conversa, entrevistaremos 2 profissionais representantes da saúde. A médica da Unidade de Saúde sede do município e o gerente da Vigilância em Saúde. Nós dividiremos esse bate-papo em blocos, tratando da contextualização do tema, as redes de apoio e denúncia e a educação e prevenção em casos de violência. Venha com a gente participar dessa roda de conversa informativa e educativa para ficarmos craques sobre o tema da conscientização contra a mulher. Hoje nós estamos aqui com a doutora Letícia Dalla, médica generalista da Unidade de Saúde Etevaldo Francisco Hold, do município de São Roque do Canaã. Nós vamos abordar sobre a introdução, a contextualização do tema sobre a violência contra a mulher. Doutora Letícia, por que você acredita que ainda hoje a violência contra a mulher é um problema tão recorrente no Brasil ou na região? Bom, a violência contra a mulher é um reflexo de questões culturais, sociais e históricas. Ainda vivemos em uma sociedade marcada pelo machismo, onde muitas vezes a desigualdade de gênero é normalizada. Isso faz com que certos comportamentos abusivos sejam vistos como naturais ou até minimizados. Além disso, existe ainda uma certa dificuldade no acesso à informação e no fortalecimento das redes de apoio, o que acaba contribuindo para perpetuar esse problema na nossa região e no Brasil também. Próxima pergunta. Doutora, você poderia explicar brevemente os tipos de violência que uma mulher pode sofrer? Sim, a violência ela pode se manifestar de várias formas. Física, quando há agressões corporais, como empurrões, socos, tapas. Psicológica, que envolve a manipulação, a humilhação, o controle e até o isolamento social dessa pessoa. Sexual, quando essa mulher é forçada a manter relações sexuais sem seu consentimento. Patrimonial, quando há destruição ou controle dos seus bens, controle dos seus documentos, do seu dinheiro, de forma geral do patrimônio que é da mulher. Moral, quando há difamação e ofensa a essa mulher, a sua reputação. E cada uma dessas formas é extremamente grave e deixa marcas profundas na pessoa. Agora, partindo para o próximo bloco, compreendendo um pouco mais sobre a violência. Doutora, quais são os sinais mais comuns de que uma mulher pode estar em um relacionamento abusivo? Bom, alguns sinais importantes que a gente tem que verificar são os ciúmes excessivos, o isolamento da família e de amigos, críticas constantes, controle das suas finanças e até mesmo a mudança de comportamento da vítima. Essa vítima ela passa a ter medo frequente, ansiedade e perder sua autoestima. Doutora, muitas vezes a violência ela começa de uma forma sutil. E como que a gente pode identificar esses primeiros sinais na vítima? Geralmente, esses primeiros sinais vêm na forma de controle. A pessoa pergunta onde você vai o tempo todo, com quem você fala, o que você veste. Essas frases podem parecer um ciúmes, mas na verdade acabam escondendo uma tentativa de posse, né? Então, a gente pode observar uma manipulação emocional e um isolamento social dessa pessoa, que são indícios precoces que a gente não pode ignorar. Doutora, o que faz com que muitas mulheres tenham essa dificuldade de sair dessas relações abusivas e tóxicas? Existem vários fatores: o medo das ameaças, a dependência financeira, a falta de apoio da família, a preocupação com os filhos é um fator muito importante e até mesmo a esperança de que um dia esse parceiro vai mudar. Essa violência psicológica ela acaba minando a autoestima da mulher e faz com que ela acredite que não tem alternativas para sair daquela situação. E agora, encerrando esse bloco sobre a compreensão da violência, como que o ciclo de violência funciona, doutora? E por que ele é tão difícil de se romper? O ciclo ele vai começar basicamente com uma fase de tensão, onde vai surgir os conflitos.
Depois vem a agressão, que pode ser qualquer uma daquelas agressões que a gente falou anteriormente, física, verbal ou outra. Em seguida, esse agressor ele vai pedir desculpas, vai prometer mudar, vai demonstrar afeto, criando uma esperança na vítima, com uma confusão. E esse ciclo vai se repetindo, o que dificulta ainda mais o rompimento dele. Continuando agora no bloco 2 sobre apoio e denúncia, com o intuito de informar sobre os direitos, canais de denúncia e suporte. Doutora, quais são os principais canais de denúncia que uma mulher ela pode procurar? No Brasil, a gente tem o Ligue 180, que é um canal nacional de atendimento à mulher. E em casos de emergência, pode ser feito contato com a polícia militar mesmo, ela deve ser acionada. E no município, a gente tem o CREAS que presta um apoio, né, para essas mulheres vítimas de violência. É importante sempre denunciar. Doutora, em relação ao tipo de apoio psicológico, jurídico e social, esse tipo de apoio existe hoje para essas vítimas de violência? Existe. As vítimas elas podem contar com atendimento psicológico gratuito no SUS. A gente, por exemplo, na nossa unidade contamos com o apoio dos psicólogos e dos psiquiatras também. Tem a Defensoria Pública para prestar algum apoio jurídico e alguns centros de referência a atendimento às mulheres. O CREAS, por exemplo, é o que presta assistência na nossa região. Ainda tem falhas, né, talvez nesse serviço, mas eles são fundamentais para dar suporte para a vítima. E agora, encerrando esse bloco sobre o apoio e denúncia, como que os amigos ou os familiares ou essas pessoas que estão à volta da vítima podem ajudar essa mulher que está sofrendo de violência? O mais importante que a gente tem que fazer é ouvir essa pessoa sem julgar, oferecer apoio emocional para ela e mostrar que ela não está sozinha. É importante evitar frases assim, se eu fosse você eu já teria saído, porque isso acaba aumentando a culpa que essa pessoa sente. O ideal é a gente oferecer informações sobre os canais que ela tem para denúncia, acompanhar essa pessoa em serviços de apoio, e sempre estar disponível a ela de forma acolhedora e respeitosa. E agora, dando continuidade ao nosso bate-papo, hoje nós vamos entrevistar o enfermeiro Gabriel Luque, que é o gerente da Vigilância em Saúde, aqui da Secretaria Municipal de Saúde de São Roque do Canaã. Nós vamos tratar sobre o bloco de Educação e Prevenção da Violência contra a Mulher, com o intuito de informar sobre como evitar e combater essa cultura da violência. Boa tarde, estamos aqui com o Gabriel Luque, enfermeiro e gerente da Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde Municipal aqui de São Roque do Canaã, e nós vamos fazer uma entrevista com ele relacionada ao tema de violência contra a mulher, no tema de educação e prevenção. Então, Gabriel, qual é o papel da educação, seja em casa, na escola, na mídia, na prevenção da violência contra a mulher? Então, Sofia e Maristela, a educação ela tem um papel fundamental e estratégico na prevenção da violência, né, contra a mulher, porque ela atua diretamente na formação de valores, comportamentos e percepções, né? E isso vai desde a infância até uma vida adulta, né? E a educação ela ocorre nessas três esferas, né? É dentro de casa, né? É na escola e é na mídia. Em casa, né, onde o pai, a mãe ou o responsável, né, pelos filhos, pelas crianças, adolescentes, ensinam que homens e mulheres eles têm os mesmos direitos e merecem o mesmo respeito, né? Já na escola, é um local privilegiado para quebrar esses ciclos de violência, né? É onde os professores, pedagogos, eles podem trabalhar com as crianças e adolescentes temas relacionados à violência, né? E violência contra a mulher, né? Podem trabalhar o respeito, a empatia, né? A igualdade de gênero e outros temas relacionados à violência também, né? Isso tudo desenvolvido dentro de sala de aula através das atividades, né? E pode ser utilizado também de maneira transversal dentro das disciplinas, né?
E na mídia, né, que são as redes sociais, televisão e rádio, elas podem contribuir bastante também, dando mais visibilidade às vítimas, né, deixando que as mulheres contem a sua história, né, falem do acontecido, né, eles podem também informar as pessoas, a população, né, os meios, né, de como denunciar um ato de violência, os serviços que apoiam essas mulheres, né, que estão vulneráveis nesse momento, né, e ajudam também a desmistificar a violência contra a mulher, né, dando mais, empoderando as mulheres, encorajando para que elas possam fazer a denúncia, né, e não fiquem no anonimato, né, mas então a prevenção da violência contra a mulher não depende somente de leis e punições, né, ela começa a partir da educação. Próxima pergunta. Gabriel, você acredita que a sociedade ela está mudando nesse aspecto ou nós ainda temos um longo caminho a percorrer? Sim, tivemos grandes mudanças, né, relacionado à violência contra a mulher, né, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido, né, e a gente pode destacar alguns avanços que tivemos, né, relacionado a esse tema, né. Um dos avanços é mais visibilidade e denúncias, né. Hoje se fala mais sobre o assunto, né? As mulheres estão mais encorajadas, como eu disse, né, a fazer a denúncia, elas se sentem mais protegidas, né, em estar denunciando o ato de violência que é cometido contra elas, né? Hoje a gente tem uma legislação própria para isso, né? Um exemplo é a Lei Maria da Penha, temos a Lei do Feminicídio também, né? Temos políticas públicas, né? Hoje a gente tem delegacias voltadas, né, para as mulheres, delegacia das mulheres, né? E temos também mais campanhas de conscientização. Um outro avanço é a gente nota já uma mudança de mentalidade entre os jovens, né? Hoje já se fala mais sobre isso, né, na juventude, há mais uma consciência sobre igualdade de gênero e respeito nas relações entre homens e mulheres, né? Mas, como disse, tem um caminho ainda longo a ser percorrido e temos os desafios, né? E a gente destaca alguns desafios que são ainda os dados alarmantes que a gente tem, né? De atos de violência, né? E feminicídio, que ainda é bem alto, né? Ainda temos uma cultura machista, né, onde alguns atos de violência praticados são naturalizados, né, por alguns homens, a gente também não pode generalizar, né, onde homens se acham donos das mulheres, né, e decidem o que elas vão fazer, né, o que elas podem fazer, né. E um outro desafio que eu percebo são as instituições com pouco preparo para lidar com as vítimas de violência, as mulheres vítimas de violência, né? Então, assim, tem um pouco ainda de dificuldade em atendê-las, né, em assistir essas mulheres e acolher elas da forma que devem ser acolhidas. E agora, partindo para o encerramento dessa nossa roda de conversa, que nós entrevistamos os profissionais sobre a conscientização da violência contra a mulher, algumas palavras de reflexão sobre a importância da denúncia e como buscar apoio de uma das residentes da saúde, do Programa de Saúde Coletiva, Roseli Nascimento. Se você está passando por uma situação de violência, saiba que você não está sozinha. Muitas mulheres enfrentam esse momento em silêncio, com medo, vergonha ou por não saberem por onde começar. Mas é importante lembrar que toda mulher tem o direito de viver com dignidade, respeito e segurança. A violência, seja física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, deixa marcas profundas e afeta não só o corpo, mas também a autoestima, os sonhos e até o futuro. O silêncio, muitas vezes, fortalece o agressor. Já o primeiro passo, por menor que pareça, pode abrir o caminho para uma nova vida. Por isso, se você ainda não teve coragem de pedir ajuda, tente conversar com alguém de confiança. Uma amiga, um parente, um profissional de saúde ou procure um serviço especializado.
Existem redes de apoio prontas para acolher você com escuta, respeito e sigilo. Finalizando, é importante reforçar: você não é culpada, você não está sozinha e você merece uma vida sem medo. A denúncia é um ato de coragem e amor próprio. Ao buscar ajuda, você abre espaço para a reconstrução de sua história. Que cada mulher encontre força, apoio e acolhimento para romper o ciclo da violência. E que, como sociedade, continuemos unidos para combater essa realidade e promover relações baseadas no respeito e na igualdade.